Amém, queridos. Feliz ano novo para vocês, viu? Mas hoje, na verdade, é dia de balanço, né? Porque todo final de ano tem fechamento, tem balanço. Talvez a gente precise fazer um balanço aqui hoje, né? Um balanço do que foi esse ano para as nossas vidas. Amém? Amém? Mas alguém vai dizer, pastor, o meu balanço deu prejuízo esse ano. Só teve sofrimento, só teve lágrimas, só teve decepções, só teve dores. Mas precisamos entender nessa noite, sob a ótica de um verdadeiro, não é, do contador do universo, não é? Não da contabilidade desse mundo, mas daquele que sonda os corações, daquele que vê todas as coisas, não é? E Paulo dá uma certa ideia para a gente, né? Porque ele diz assim, eu considerei como lucro toda a perda por amor de Cristo. Mas Paulo também poderia dizer assim, eu considerei como lucro todo o prejuízo que eu tive, porque na verdade aquilo que aparentemente era lucro para mim ia trazer perdas na minha vida. Então, irmãos, olhe o balanço desse ano da tua vida com os olhos de Deus, que talvez aquilo que aparentemente tenha sido prejuízo, tenha sido perda, na verdade foi ganho. Entende? Porque às vezes foi perda mesmo, mas o que produziu na tua vida é que deu o resultado final. Se aquele sofrimento, se aquela dor produziu algo em você, sabe, que transformou teu coração, que fez você entender melhor o coração de Deus, isso foi um grande lucro. Amém? Então nessa noite, irmãos, eu sei que é noite de falar de coisa boa, né? Da gente fazer uma oração forte aqui hoje, para você não ter nenhum problema nesse novo ano. Amém? E se a gente pudesse, a gente faria essa oração, mas infelizmente a gente não tem esse poder, nem mesmo Deus dá essa garantia de que a gente não vai ter nenhum sofrimento esse ano, nenhuma dor, nenhum prejuízo. Porque na verdade Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. O que Deus tem para dizer para nós nesse começo de ano é, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E Jesus também disse que é necessário que por muitas aflições alcancemos o reino dos céus. Amém, irmãos? Porque pelas aflições, às vezes as aflições colocam a gente mais no rumo certo do reino de Deus do que as vitórias que a gente tem aqui, do que as aparentes vitórias, do que as vitórias momentâneas que a gente tem nesse mundo. Amém? Amém, irmãos? É necessário, Jesus disse, é necessário que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre entendendo o coração de Deus no sofrimento. Amém? Não que, irmãos, ninguém está aqui para falar, Deus, eu quero sofrimento, me dá muito sofrimento esse ano. Ninguém vai fazer essa oração aqui nessa noite. Mas o bom de que se a gente tiver que passar por sofrimento e por dor, é entender o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo acrescentar na nossa vida. Amém? Será que é possível isso? Amém, irmão? Será que é possível isso? Que Deus esteja querendo acrescentar algo bom na nossa vida quando Ele coloca a gente numa situação de adversidade, de dor, de sofrimento. Eu queria começar falando aqui a respeito de Oséias, profeta Oséias, um profeta, né? Deus manda ele, Oséias estava solteiro, né?
não lembro bem aqui a história, se ele já tinha sido casado, mas ele estava solteiro naquele momento, esperando o momento para Deus arrumar uma escolhida para ele. E Deus fala assim para Oséias: vai e ajunta-te com aquela mulher do teu amigo, aquela prostituta. Não é? Uma coisa absurda, né? Deus mandar um profeta aí casar-se com uma prostituta. Olha, talvez ela vai te trair, não é? Talvez você vai ter que criar os filhos dela, que ela tiver com outro homem, como se fossem os seus. Será que Deus estava querendo humilhar o profeta? Será que Deus estava querendo envergonhar o profeta Oséias? Na verdade, irmãos, Deus estava querendo preparar o coração do profeta. Na verdade, Deus estava querendo dizer assim para Oséias: Oséias, eu quero que quando você estiver diante do meu povo, eu quero que você, quando estiver diante de Israel para dizer o que eu tenho a dizer para eles, que você diga com o mesmo sentimento que eu tenho. Porque eu sou como um homem que foi traído, não é? Pela sua esposa. Eu me sinto como marido de uma esposa infiel. Assim era o coração de Deus com relação a Israel. E Deus queria que Oséias passasse por essa experiência, para que quando ele fosse falar, advertir Israel, ele pudesse falar a partir do coração de Deus. Amém, irmãos? Entende que o que muitas vezes Deus faz, o que Deus quer trazer a partir do sofrimento, Deus quer que você se identifique com a dor dele, com aquilo que passa no coração dele. Amém, irmãos? Amém? Porque aí você vai entender melhor, você vai falar realmente a partir de uma experiência, você vai ter empatia com a dor de Deus. E Deus fez dessa forma, para que quando Oséias falasse com Israel, ele falasse com uma autoridade, com uma propriedade, com alguém que realmente tinha vivido aquela experiência, sabia o que Deus estava sentindo. Será que dá para imaginar a diferença, não é, de quem realmente está passando por isso? Quando Deus diz na sua palavra: Israel me traiu, será que a gente pode sentir um pouquinho da dor de Deus? Amém, irmãos? Quando a gente é enganado, traído por algum amigo, muitas vezes é assim que está o coração de Deus com relação à sua igreja, com relação, não é, ao seu povo. Muitas vezes o sofrimento na nossa vida é Deus querendo compartilhar um pouquinho do seu coração com a gente. Amém, irmãos? Amém? Depois tem uma outra passagem, né, do profeta Jonas. Deus manda Jonas ir profetizar para Nínive. Nínive fazia parte do reino dos assírios, que tinha destruído o reino do norte, e Jonas era do reino do norte, quer dizer, era um conflito realmente para Jonas ter que me pregar, para ter que levar uma palavra para os ninivitas, porque era aquele povo que tinha destruído a sua parte, a sua nação. Amém? Era como ter que levar uma palavra para o seu maior inimigo, né? Para o seu algoz. Mas Deus queria que Jonas também tivesse essa experiência, não é? E em certo momento, né, depois que Jonas fugiu, que a maioria aqui conhece a história, Jonas foge e vai para um navio, pega um navio que ia para outro lado, não é? Distante de Nínive. E depois que ele já está de novo lá em Nínive, né, que ele vai parar na praia de Nínive, e ele está lá debaixo de um sol bem quente assim, Deus faz nascer uma bolboreira, uma planta assim, para fazer uma sombra sobre ele, e de repente Deus fere aquela planta e ela morre, e ele começa a se lamentar,
assim, sentir uma perda pela boboreira. E Deus fala assim para Jonas: Jonas, você está chorando por uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Você não teve trabalho nenhum para essa planta crescer. E você está tendo misericórdia dessa planta. E você não entende a misericórdia que eu tenho por Nínive, que são 120 mil pessoas que não sabem discernir o seu caminho. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer ser profeta de Deus, mas para ser profeta de Deus nós precisamos passar por certos sofrimentos na nossa vida, para entender realmente o coração de Deus. A gente quer ser a boca de Deus, mas não quer entender o coração de Deus. Amém, irmãos? Mas sabe a diferença de quem entende o coração de Deus, de quem entende o sofrimento? Quem entende o sofrimento, irmãos, dessa maneira, ele não foge, ele não se vitimiza. Ah, o que Deus está fazendo comigo? Né? Eu vou fugir, porque normalmente quando a gente se sente vítima, a gente foge. Quando a gente não entende a dor, o sofrimento, a gente se sente uma vítima e a gente foge. Isso nos afasta do entendimento, e a gente não consegue entender o que Deus está querendo fazer. Amém? Mas quando a gente entende o sofrimento, a gente entende o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém? Só tem dois tipos de pessoas que conseguem se solidarizar com as outras pessoas, com a dor das outras pessoas: as pessoas cheias do Espírito Santo e as pessoas que sofrem. Amém? Entendeu? Só tem dois tipos de pessoas que conseguem se solidarizar com a dor das outras pessoas: as pessoas cheias do Espírito Santo e as pessoas que sofrem. As pessoas que passam por sofrimento, elas conseguem se sensibilizar com a dor dos outros. E há indícios de que só as pessoas que sofrem são cheias do Espírito Santo. Amém? Porque quem está sempre de boa, olha, não sofro nessa vida, rapaz, para mim viver nesse mundo aqui é uma coisa boa, tranquila, não sofro, sou sossegado, não tenho sofrimento, não sinto nada, também não sinto nada pelos outros também, não sei o que as outras pessoas passam, entende? Amém, irmãos? Então, irmãos, está aqui um segredo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que entender o sofrimento. Amém? Tem que passar pela dor, pela tristeza, pela angústia, entendendo o coração de Deus, se voltando para Deus e não fugindo, e não se sentindo vítima. Porque às vezes a gente, no meio do sofrimento, no meio da nossa angústia, a gente está lá no nosso quarto quebrantado, mas orando assim: Deus, tira esse sofrimento, tira essa dor, se colocando como vítima, ao invés de falar assim: Deus, me usa para curar as nações, me usa, Senhor, que essa dor me faça, Senhor, me faça um instrumento para ajudar as pessoas. Amém? Que o meu coração se volte para aqueles que estão passando por sofrimento e por dor. Amém, irmãos? Isso é a diferença de entender, não é, o coração de Deus, o que Deus está querendo com aquilo que a gente está passando na nossa vida. Amém? Abre comigo no livro de Tiago, finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago 1.
Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Amém? Tiago aqui está dizendo: irmãos, tenham por motivo de grande gozo quando passares por provações. Amém, irmãos? Amém? Então você tem duas opções: ou você saber tirar proveito dos seus sofrimentos, da sua dor, das provações que você está passando, e transformar isso em alegria, em gozo. Porque alguém que faz isso, irmão, não é porque a pessoa, sabe, é masoquista, mas é porque a pessoa entendeu o coração de Deus. Olha, Deus passou por tudo isso. Amém, irmãos? E ela tem motivo de gozo, ela encontra alegria passando por tudo isso, porque ela está entendendo que Deus está acrescentando coisas na vida dela, que Deus não está arrancando nada, que Deus está acrescentando sobre a sua vida. Então a pergunta não é por que Deus, mas Deus, para que o Senhor está querendo que eu passe por isso? O que o Senhor está querendo acrescentar na minha vida? Amém? Qual que é a experiência? O que é que está no teu coração, Senhor, que o Senhor está querendo compartilhar comigo? Amém, irmãos? O que é que é do teu coração que eu estou experimentando nessa situação? Porque a palavra diz que Jesus, Ele padeceu todas as coisas. Jesus em tudo foi tentado, em tudo foi provado. Amém? Amém, irmãos? Então, é com esse entendimento que nós precisamos enfrentar o sofrimento, a dor das nossas vidas. Amém? E sabendo que Deus nos fortalece nesses momentos, que Deus acrescenta, Deus dá força. Amém? Não diz a palavra que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Amém, irmãos? O poder de Deus se aperfeiçoa nos nossos sofrimentos, sim. Amém? Quando a gente passa pelo sofrimento, quando a gente se vê diante do nosso limite, irmãos, é que aí aqui a gente tem uma experiência poderosa com Deus. Amém? Amém? Então o que eu quero dizer para você nessa noite, não é te desencorajar, não, é ao contrário, é para que você possa tirar as melhores lições do sofrimento. Amém? Que você possa entender o coração de Deus no meio do sofrimento. Amém, irmãos? Que no meio das suas lágrimas você possa entender que Jesus também derramou das mesmas lágrimas, não é? Também sobre as mesmas situações. Todo aquele que te feriu, você se lembre que também feriu Jesus. Que toda a angústia que você viveu no seu coração, também o Senhor viveu no seu sofrimento. Amém? Amém, irmãos? Então, não fique aí se vitimizando, não é? Lambendo as feridas, mas olhe para o Senhor, olhe para Deus. Amém? Saiba que as pessoas que tiveram as maiores experiências foram as que passaram pelas provas mais duras, pelo fogo. Amém? As que tiveram um encontro mais poderoso com Deus foram as que passaram por maior sofrimento. Então comece esse ano se alegrando com tudo que você viveu nesse ano que passou, se encorajando ainda mais. Amém? Transformando as suas lágrimas em oração,
em experiências com Deus, entendendo como é que Deus age. Deus está querendo lapidar você, Deus está querendo fazer de você um profeta, mas que conheça o coração dele. Amém, irmãos? Amém? Quando você entende o sofrimento, quando você entende o coração de Deus, e você fala com mais autoridade. Amém? Amém, irmãos? E Deus então vai te capacitar nesse novo ano, dessa maneira. Amém? Amém, irmãos? Deus vai te capacitar dessa maneira. Não é? Tem uma passagem que os apóstolos, não é? Recebem alguns, eles apanham lá por causa de Jesus, não é isso? Os discípulos, e eles falam que eles se alegram por ter passado por ter sofrido por causa do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a gente tem que aprender a passar pelos momentos de sofrimento e de angústia e se alegrar, porque isso nos faz mais fortes, porque isso nos aproxima mais de Deus, porque isso revela o coração de Deus para nós. Amém, irmãos? Amém? Então comece esse ano não é como alguém que venceu as provas desse ano que passou, que Deus vai te fazer mais forte nesse novo ano. Amém? Essa é uma prova de que Ele esteve com você, que vai continuar te fortalecendo. Amém? Amém, irmãos? Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, para que você se encoraje. Amém? Porque Deus não está longe, não é de quando nós estamos no meio da nossa angústia, no meio do nosso sofrimento. Saiba de uma coisa: Deus está muito perto. Você precisa entender a proximidade de Deus no meio das suas dores, do seu sofrimento. Deus está forjando algo em você, Deus está querendo revelar alguma coisa para você. Amém? E é a partir dessa experiência que você vai ser lapidado, vai se tornar um servo de Deus, um profeta de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, do teu coração, para te encorajar para esse novo ano. Não estou dizendo que você vai ter só luta nesse ano, não, mas quero dizer que você precisa entender como que Deus opera, não é? Como que Deus age. Amém? O que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo revelar, não é? A partir daquilo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente acha que a nossa vida é dura, mas Deus está dando oportunidades para a gente, irmãos. Amém? Amém? Jonas, será que Jonas entendeu no final? Às vezes Deus dá uma obra para a nossa vida, Deus dá, né, faz a gente passar por certas situações e a gente não entende no momento, mas depois você vê a obra que Deus queria fazer. Amém, irmãos? Entenda a obra que Deus está querendo fazer na tua vida e a partir da tua vida. Amém? É importante entender isso. Mas eu gostei dessa definição, que só tem dois tipos de pessoas que conseguem se solidarizar com as outras pessoas: as pessoas que sofrem e as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Amém, irmãos? E há uma forte desconfiança de que só as pessoas que sofrem é que são cheias do Espírito Santo. Amém? Amém? Saiba que no seu sofrimento aí, Deus está te enchendo com o Espírito Santo dele. Quando você entender, quanto mais você entender o seu sofrimento, mais Deus vai te encher do seu poder, da sua força, da sua sabedoria. Amém? Amém, irmãos? E você vai poder usar isso, essa experiência, para ajudar as outras pessoas. E é isso que Deus quer que você faça. Amém?
Que você aprenda com essa experiência. Que nesse ano, irmãos, você possa usar tudo aquilo que você vivenciou para ajudar, para estender as mãos para as outras pessoas, para abençoar as outras pessoas, para dizer para as pessoas: olha, na fraqueza, Deus dá força, na angústia é que nasce o irmão, na hora da angústia nasce o irmão. Eu aprendi, eu conheci, tenho experiências, Deus me forjou no meio da angústia, e agora eu tenho comunhão com as pessoas, e agora eu consigo me relacionar com as pessoas. Deus levantou pessoas para andar junto comigo. Amém, irmãos? Amém? Então, use o seu sofrimento a seu favor. Use as suas lutas a seu favor. Amém? Use, saiba, né? Faça como esses homens de Deus. Paulo esteve só no meio de luta, irmãos. A vida de Paulo foi só de sofrimento e de perseguição. Era naufrágio, era prisões, perseguições, açoites. Mas não tinha homem mais cheio do Espírito Santo que ele. Não tinha alguém com maior revelação de Deus do que Paulo. Não tinha alguém mais capacitado na palavra de Deus do que Paulo. Amém, irmãos? Então, porque ele soube aproveitar as suas dores para ser cheio do Espírito Santo, para se aproximar de Deus, então faça o mesmo. Amém? Faça o mesmo, porque Deus está muito perto do sofrimento humano, porque Deus se sensibiliza, irmãos, porque Ele também, o seu Filho também passou por essas coisas. Então quando Ele vê a gente sofrendo, Ele também se sensibiliza, Ele se aproxima, Ele está perto de um coração quebrantado, o qual não despreza, diz a palavra. Deus não despreza um coração quebrantado, e Ele está perto. Então use isso nesse novo ano, amém? A seu favor. Eu vou vencer todas as coisas esse ano, eu vou entender melhor as minhas lutas esse ano, eu vou entender o que aconteceu, o que ficou para trás melhor, e vou tirar força de tudo isso, e vou enfrentar de uma forma diferente, e vou saber que toda aquela história de que Deus tinha me desamparado era uma grande mentira. Na verdade, Deus estava perto todos esses dias, porque eu perguntava: onde é que o Senhor está? Agora eu já sei onde o Senhor estava. O Senhor estava comigo, me fortalecendo, me ajudando, estendendo as mãos. O Senhor que renovou as minhas forças. Amém, irmãos? Amém? Vamos tirar esse proveito, né? Vamos fazer esse balanço, vamos sair com esse balanço positivo do ano passado. Deus esteve conosco, Deus nos fortaleceu, Deus forjou algo em nossas vidas, irmãos. E se Deus disse alguns nãos para nós, foi para o nosso crescimento, foi para que a gente aprenda. Deus estava querendo ensinar alguma coisa, e a gente precisa aprender, entender melhor o coração de Deus. Vai fazer toda a diferença. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos ter esse coração nessa noite. Amém? Vamos nos identificar mais com o sofrimento das outras pessoas. Amém? Amém? Na angústia nasce Mas às vezes a gente pensa: vai nascer um irmão para me ajudar, né? Estou precisando tanto de um irmão, mas às vezes esse irmão vai ser você. Na angústia nasce o irmão. Na sua angústia, a angústia vai produzir em você uma pessoa mais misericordiosa, mais sensível. Talvez seja isso que Deus está querendo produzir na tua vida. Uma pessoa que tem empatia com o sofrimento das outras. Não uma pessoa indiferente, egoísta, no seu mundinho, no seu quadradinho, não. Uma pessoa que começa a perceber o sofrimento das outras pessoas, que ela olha para as pessoas com o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.